Olá, meu nome é Érica e eu sou uma das voluntárias do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio. Estamos aqui para dar continuidade nesse lindo projeto do Gotas Fraternas e hoje nós vamos ler e refletir a respeito do capítulo 16, intitulado A Quem Obedeces, do livro Pão Nosso, autoria de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o capítulo, ele começa com uma carta de Paulo aos Hebreus que diz assim: E sendo ele consumado, Paulo está falando de Jesus, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nesse trecho, Paulo fala a respeito do sacerdócio de Jesus, que foi instituído mesmo por Deus, né? E a palavra consumado significa finalizar algo ou alguma coisa. Pela tradução da Bíblia de Jerusalém, o significado de consumado é elevado à perfeição. Então, Jesus, dentro do propósito divino para o homem, já apresentava essa característica da perfeição, da elevação, tornando-se dessa forma a causa primeira da salvação dos homens, tá? E nós sabemos que a salvação não é um processo que ocorre instantaneamente do dia para a noite, né? Ela é sim um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de educação nossa, do nosso espírito, até chegar ao ponto da salvação. Portanto, todos aqueles que obedecem a Jesus, que obedecem às suas leis, já estão no processo de salvação, né? E Emmanuel continua: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Interessante observar que Emmanuel cita toda criatura e não todo o homem, né? Então aqui ele vem falando a respeito de tudo o que existe, tudo aquilo que nos cerca, não exclusivamente do homem. E continua: ninguém permanece sem objetivo, nada permanece sem objetivo, mostrando que não existe nada perdido no universo que não tenha um propósito, uma função ou uma finalidade. Tudo foi criado por Deus com objetivo. O que precisamos em relação a nós, olhando um pouco mais para nós agora, é descobrir dentro de nós, né, qual é o nosso propósito, não é mesmo? Definirmos nossos objetivos nessa estrada da vida. É isso que nós precisamos saber, né? Por isso que a jornada de cada um é um processo de autoconhecimento como filho de Deus, né? E durante essa jornada, por muitas vezes, infelizmente, nós nos submetemos facilmente pelas nossas próprias vontades, né? Pelo nosso ego, pela nossa inferioridade e pequenez, nós nos deixamos levar apenas pelo nosso ego, né? Nos deixamos levar pelos nossos atos, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos não construtivos e assim passamos de seres servidores que deveríamos ser para seres dominados. O ego é a personalidade que de cada pessoa, ela é individualizada. E o ego ele não é uma coisa ruim, né? Ele também é um presente divino, mas o que a gente não pode é se deixar escravizar por ele, não é mesmo? Porque na nossa essência, todos nós temos uma essência, tem um objetivo maior do que somente satisfazer as nossas próprias vontades, né? Então, nós precisamos parar de agir como crianças imaturas e começar a agirmos como adultos responsáveis por nossos atos e por nossas escolhas, né? E Emmanuel continua, né? Que a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Quando alguém diz que não obedece a nada, que não obedece a ninguém, que não seja ele próprio, ele já está, na verdade, obedecendo a uma própria convicção. Então, ele está obedecendo a algo, né? E esse obedecer a algo que seja um propósito não divino,
vai ter como consequência uma subjugação. E essa subjugação são as forças corretoras da vida, porque ninguém infringe uma lei sem arcar com as suas consequências. É a lei de ação e reação agindo o tempo todo, né? Portanto, é um estado temporário, já que a vida vai se encarregar de corrigir. E essa correção, ela se faz necessária, porque é ela que nos levará a um despertar em direção a Deus, às suas leis divinas, né? E se não conseguirmos nos submetermos, ainda que por virtude a algo construtivo, ou seja, se a gente ainda se coloca em obediência nas coisas do mundo, nos nossos vícios, nos nossos apegos, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nós ficamos aprisionados nisso e criamos ilusões ao nosso redor, né? Então, nós ficamos entregues aos nossos próprios impulsos inferiores, apegados às coisas da matéria, né? Então, isso não é interessante, não é bacana. E aí, o texto segue, né? Ele diz o seguinte: o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo aos serviços de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Então agora ele já menciona a palavra o homem, né? E traz a afirmativa a respeito da obediência deste a todo instante. Porque o homem, ele pensa, ele fala, ele cria, ele age, ele se expressa a todo momento, né? E durante todas essas ações, há implícito sim a obediência a algo ou a alguém. Então, vale lembrar que a evolução, o nosso aperfeiçoamento nunca dá saltos grandiosos, né? Ela sempre segue em etapas, né? E é importante sabermos cumprir muito bem cada etapa dessa evolução, né? E que dentro disso, vale ressaltar que não somos autossuficientes. Dependemos sim um dos outros, daqueles que estão à nossa frente, na nossa vanguarda, dependemos de Deus e que devemos sim ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda, atrás de nós, né? Então, através do nosso próprio esforço, vamos sim desenvolvendo o supremo valor da vida, vamos adquirindo virtudes, desenvolvendo virtudes, o amor essencial, aprendendo que Deus é a fonte de tudo, né? Jesus nos deu seu exemplo de servir, nós também precisamos estar a serviço para a nossa própria evolução. E é necessário que nos coloquemos em devotamento e obediência a Deus e aceitarmos assim as suas leis para que possamos sim ser livres, né? O mundo não é da maneira que eu quero, que eu desejo, é do jeito que Deus quis, do jeito que Deus fez, há um propósito nisso. E quem sou eu para contestar a suprema sabedoria, a causa primária de todas as coisas, né? Precisamos saber em que posição dessa hierarquia nós nos encontramos. Somos ainda muito pequeninos, sem conhecimento próprio, ainda estamos ainda nessa estrada de aprendizagem. Nós contestamos Deus, não aceitamos seus desígnios, não aceitamos as atribulações da vida, né? Então, estamos exatamente atendendo à condição de inferioridade, de prisioneiros dos nossos vícios, do nosso egoísmo, da nossa imagem, da opinião alheia, alimentando de atenção e aceitação apenas o nosso ego e o ego do outro. E estamos desperdiçando ferramenta e tempo importante para o nosso desenvolvimento. Deus sempre faz o melhor para nós, né? Então, onde estamos depositando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso pensamento, né? É esse questionamento que Emmanuel nos faz, para que possamos refletir, né? As dificuldades, as adversidades da vida que atravessamos são importantes para o nosso crescimento.
são bênçãos de redenção dos nossos erros, né? E o texto vai seguindo. E às vezes nos perguntamos, por que eu estou ansioso? Por que eu crio expectativa? Por que eu estou preocupado com a opinião dos outros? O quanto isso é importante, tem de peso, mais do que as instruções e os ensinamentos que o Mestre nos deixou, né? Instruções e ensinamentos que nos orientam e que a construirmos dentro de nós todos os dias o verdadeiro reino de Deus, né? Mas todos nós estamos trocando muitas vezes a paz de Jesus, que quer a nossa salvação, pelas atribulações e inquietações da vida. Fatos momentâneos que passam às vezes num sopro, apenas para atender e alimentar o nosso ego, a nossa satisfação momentânea, entrando assim naquele cativeiro ilusório. E nós só vamos nos libertar quando entendermos e colocarmos em prática as lições do Mestre. Então o processo é gradativo, mas precisamos seguir firmes e fortes no propósito para a nossa evolução. Sejamos sim perseverantes na nossa reforma íntima diária, que vai nos levar sim a um caminho de iluminação. Temos consciência daquilo que nos aprisiona, né? Temos sim uma consciência que nos coloca no nosso cativeiro, né? E a reencarnação é uma bênção para que possamos ter a chance de aprender aquilo onde falhamos. Superar as provas, seguir adiante é um fato, mas fica muito mais fácil quando seguimos um roteiro, que é o Evangelho. Então vamos vivenciar os ensinamentos do Mestre para irmos em direção à nossa libertação, reforçar os propósitos de amor, de paz, do bem, né? Afinal, quando chegar a nossa hora, o nosso desencarne, né? O que queremos ter no coração? O próprio Jesus nos disse, aonde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Então, portanto, assim, queridos amigos, eu pergunto, né? A quem obedece? As coisas mundanas, materiais, ilusórias ou aos ensinamentos do Cristo? Muito obrigada pela companhia e até a próxima vez.